Salve aí, pessoal! Bom, estamos na República Tcheca. Se você for pesquisar, você vai também conhecer como Tchequia, o que um dia foi a Tchecoslováquia. Aqui é a capital da República Tcheca, estamos em Praga. Mas se não fosse Carlos IV, imperador do Sacro Império Romano Germânico, nada disso aqui existiria. Então hoje eu vou te apresentar Praga sob a lente do programa Fôlego. Você sabe que nesse canal a gente só apresenta a cidade correndo. No domingo vai rolar a Maratona de Praga. E eu vou te contar como o Carlos pôs essa cidade no mapa, correndo uma maratona. E que é uma cidade muito legal. Bora? Tá valendo? Roda essa vinheta aí então. Seguinte, hein? Qual que é a história? Fui convidado para correr essa prova pelo Ministério do Turismo da República Tcheca. E aí me inscrevi para fazer a maratona, os 42 quilômetros. Caiu no 1º de maio, feriado. Falei pra Nath, vamos? Ela, vamos? Pegou folga no trabalho, veio. Só que aí tinha uma opção na prova de você dividir a maratona com uma pessoa. Então você pode fazer metade e a outra pessoa fazer a outra metade. Só que eu já estava inscrito para a maratona, então o que eu fiz? Eu me inscrevi de novo para a prova. Então eu estou inscrito para a maratona e estou inscrito para essa meia, metade eu, metade ela. De revezamento. Revezamento, ó. Então eu tenho dois números. Então o que eu vou fazer? Eu vou correr a maratona, só que eu sou a metade primeira dela. Saio correndo, faço a primeira metade, entrego pra ela, na segunda metade ela vai junto comigo. Se ela aguentar me acompanhar no meu pace tartaruga, que eu já vou estar bem cansado. E aí é legal essa opção. Se você quiser fazer meia maratona, você arruma um companheiro e consegue dividir a prova. Não precisa fazer os 42. Então obrigado ao pessoal da Run Check que permitiu que eu fizesse isso, porque a gente queria... Ela não conseguiria participar da prova fazendo meia se eu não tivesse inscrito junto com ela. Então rolou. E eu também não conseguiria correr uma maratona, então rolou. Então vamos! Tá pronto para conhecer Praga? Então a partir de agora vou te apresentar essa cidade enquanto a gente corre a 30ª Maratona de Praga. Roda! Manos, olha, você vem pra Praga, essa é a praça principal, é aqui que a cidade nasceu. É importante para você entender como é que Praga entra no mundo, como que ela entra no roteiro de importância dentro do cenário medieval europeu. Afinal de contas, essa cidade ela é do século XIII, então ela começam as construções aqui no século XIII, de um pequeno vilarejo. Ela só fica importante, só ganha notoriedade mesmo no século XIV, quando Carlos IV, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico e também durante muito tempo foi rei da Itália, da Baviera e da Alemanha, resolve vir morar aqui. A cidade de Praga fazia parte do Sacro Império, mas ela não era capital. Você imagina uma cidade pequena em que, de repente, o rei de um grande império fala assim, não vou mais morar na capital, eu vou morar nessa cidade. E ele escolhe Praga para morar. Quando ele vem morar aqui, ele injeta um capital na cidade, constrói muitas das estruturas que ainda estão de pé, que você vai conhecer no programa de hoje, e coloca Praga no mapa definitivamente. Afinal de contas, a cidade ela é um marco arquitetônico e diz muito sobre a história, principalmente do Sacro Império Romano Germânico, mas também de toda a história contemporânea do século XX, que a gente vai falar sobre ela também hoje.
Boa, este aqui é o ponto mais visitado de Praga. Este é o relógio astronômico. Ele é de 1410 e é super difícil de interpretar. Você precisa de um manual para entender como funciona o relógio astronômico. De uma em uma hora tem uma pequena aparição de bonecos, caveiras e bonequinhos que interagem com os ponteiros e com os sinos e os badalos. Mas o grande lance desse relógio é que ele mostra não só a hora do dia, mas também as estações do ano, os signos do zodíaco, o horizonte, o entardecer e o anoitecer e os equinócios de primavera, de verão, o solstício de inverno, de verão. Ele mostra absolutamente tudo. É uma obra de engenharia de 1410 e segue em funcionamento apesar de ter passado por tantas guerras. Na Segunda Guerra Mundial ele foi basicamente todo destruído, porque esta torre onde ele está é a prefeitura de Praga. E os alemães, antes de deixar a cidade, atearam fogo em tudo. Mas o relógio foi restaurado e segue sendo aqui a atração principal da cidade. Se você vier pra cá, a primeira coisa que você vai ver é um monte de gente em frente ao relógio esperando da hora cheia pra gente ver os bonequinhos. Ponte Carlos IV, que é essa que a gente está cruzando agora. Essa é a primeira ponte de Praga, a ponte mais antiga, ela é do século XIV. As obras começaram aqui em 1357, quando o rei Carlos então decide se mudar para Praga e vai morar do lado de lá, no castelo de Praga. Só que a cidade toda era do lado de cá, e as pontes antigamente eram pontes de madeira, e viviam aí sempre suscetíveis às enchentes do rio, quando Carlos decidiu construir aqui uma ponte de pedra com 16 arcos. Essa ponte então ficou conhecida pela Europa toda, por sua beleza, como Ponte de Pedra, e depois de um tempo passou a se chamar Ponte de Praga. Aqui em cima, 30 esculturas de artistas famosos da Tchequia ornamentavam a ponte. Hoje, essas esculturas são todas réplicas, as originais estão expostas no Museu Nacional de Praga. De um lado você tem uma torre de entrada que conecta com a cidade velha e do outro lado uma torre que conecta-se com o castelo de Praga. Ela é belíssima, lindíssima essa ponte, e é um lugar onde todo mundo vem aqui, artistas, artesãos, músicos, todo mundo congrega nos finais de tarde para ver o pôr do sol de uma das cidades mais belas da Europa Oriental. Esfregar? Não vai. Fala o que significa eu vou esfregar sem saber. Eu já te falei, um deles é pra você voltar pra Praga e o outro é pra você ter prosperidade. Eu não sei qual é. Tem um cara sendo jogado, velho. É em todos aqui que esfrega. Não sei, mas não custa nada. É melhor esfregar do que não esfregar. Esfrega o cachorro ali também, ó. A galera limpa mesmo, né? Imagina o sebo de mãos que não tá nisso aqui, ó. Vou esfregar, né? Esfregar esse cara sendo jogado da ponte, velho. Que dó. Esfregou? Esfregou? Tem um lencinho umedecido pra nós? Deixa eu limpar bem aqui. Pronto. Legal que ela falou assim:
O que é essa esfregação aí? O que essa galera tá esfregando? Eu não sei. Seja isso aí, tem que esfregar, cara. Tá todo mundo esfregando, vamos esfregar também. Por que o John Lennon morreu? Ele morreu exatamente 6 anos antes de eu nascer. 8/12. E aí? Quando ele morreu, no dia 8/12 de 80, um artista anônimo, ninguém sabe quem é, veio aqui nesse muro e pintou uma homenagem para ele, fez uma imagem dele. E foi considerado um grafite na época. Então o governo veio e pintou por cima. E aí, toda vez que o governo vinha e pintava por cima, alguém vinha e fazia de novo. E aí, o que aconteceu? Hoje virou um lugar de manifestação artística. Os caras vêm, pintam um grafite, pinta por cima. Virou uma homenagem que já dura aí 45 anos e que segue sendo um lugar de artistas. Os caras vêm aqui, escrevem, grafita, não sei o quê. Vamos ter que escrever, né? Você sabia que o John Lennon tinha morrido no dia do seu aniversário? Não, você sabia? Eu não tinha ligado o nome da pessoa. Cultura inútil, mas aí, ó. John Winston Lennon. You've gotten to me, and that's my mistake. Some might say I can't get too far without seeing your face. Oh, you gave me your heart and took it away. I'm going underground, going underground. Say your loving comes around, loving comes around. Going underground, cause your love is not around anymore. Seguinte, você vai agora atravessar a rua mais estreita do mundo, Vinarna Sertovka. É uma ruelinha que tem aqui em Praga, do lado do castelo, que tem um semáforo justamente para você não engastalhar com outra pessoa que esteja atravessando também a rua, entendeu? Porque o beco é tão estreito que se você entrar e outra pessoa entrar junto, vocês podem de repente atolar uma na outra, entendeu? Tá verde. Tá verde, pode ir. Ai, velho, o que eu vou falar lá em casa? Sabe o que isso aqui pareceu? Aquela casa mais estreita de Valência, você lembra? Mas é estreito mesmo, hein? Será que cabe nós dois? Vamos fazer um teste? Nossa, vai ser fácil. Eu sou magra, né? Going underground, underground, yeah. Going underground, underground, yeah. Boa, mano, tô no quilômetro 15 aqui. Na hora de começar a explicar pra você um pouco sobre esse país. A República Tcheca, antigamente era a Tchecoslováquia, mas a Tchecoslováquia só existe desde 1918. Por quê? Esse país aqui, a Tchequia, era parte da Boêmia. Pensa nesse canto da Europa como um mix de vários reinos que se misturavam, faziam fronteira uns com os outros, mas de etnias muito diferentes. Então quando você pensa nessa região aqui, que é a região antiga da Boêmia, você tem aqui os tchecos, você tem alemães, você tem os eslovacos, todos dividindo o mesmo lugar. E tudo isso fazia parte do Império Austro-Húngaro, que era da dinastia dos Habsburgo. Isso durou até 1918, quando veio a Segunda Guerra. O Império Austro-Húngaro termina e dá origem a vários países que nasceram com o fim desse sistema monárquico, o Império Austro-Húngaro. E um desses países foi a Tchecoslováquia, que é a união da Tchequia, da Eslováquia. Nunca foram países parecidos, irmãos, mas por uma questão política, para eles foi interessante se unir para ganhar força política e se transformar num país, não ser dominado por outro no final da Primeira Guerra Mundial. A Tchecoslováquia dura como país livre, independente, até a Segunda Guerra Mundial. E aí? Beleza?
O que acontece na Segunda Guerra Mundial? A Tchecoslováquia, velho, tinha, antes da Segunda Guerra, 6 milhões de tchecos, 1 milhão de eslovacos e 3 milhões de alemães que viviam na região dos Sudetos, a divisa com a Alemanha. Então tinha mais alemão do que eslovaco aqui. Antes da guerra, o Hitler anexa a Áustria, que era seu país de nascimento, e anexa também a Tchecoslováquia. Antes da guerra, cara, a anexação da Tchecoslováquia acontece em junho, a sua história em setembro. Ou seja, aqui teve uma dominação nazista pré-guerra. E quando vem a guerra, brother, mano, aí muda tudo. Aqui na Tchecoslováquia existia uma comunidade muito grande de judeus. E aí o Hitler manda pra cá pra comandar essa região, que era uma região estrategicamente muito importante. Ele manda pra cá o seu carrasco favorito, açougueiro de Praga. Se liga. A história é a seguinte, essa aqui é a cripta da igreja de São Cirilo Metodista. Em 1942, a Praga estava sob domínio nazista. E o Hitler mandou pra cá o cara mais sanguinário que ele tinha, que era o Heydrich. Esse cara virou tipo o chanceler da República Tcheca, que era parte da Alemanha nazista. E ele criou a política de extermínio dos judeus. Então, a história de mandar os judeus para o campo de concentração e queimar, ou então colocar em câmara de gás, essa ideia foi desse cara. E esse cara era tido pelo Hitler como o seu sucessor. O dia que o Hitler saísse do poder, ele ia passar o poder para esse cara. Muito bem, esse cara era sanguinário aqui em Praga, ele tinha matado toda a comunidade judia, tinha destruído com tudo aqui. Em 1942, tchecos que foram fugidos daqui para a Inglaterra foram treinados pelo exército inglês e vieram para cá, pularam de paraquedas e fizeram um atentado contra o Heydrich. Eles tentaram atirar, na hora eles com metralhadora, tentaram atirar, a metralhadora não funcionou, eles jogaram uma bomba no carro e a bomba estourou embaixo do carro, no assento, cortou a perna do Heydrich e o assento era feito de pelo de cavalo e o pelo de cavalo entrou no ferimento. E ele não deixou o médico, que era judeu, olhar, porque ele tinha nojo de judeu. Esperou o médico alemão vir para cá. E quando o médico alemão chegou, ele já estava com uma infecção generalizada, ele morreu de septicemia. Quando ele morreu, ele ficou no hospital um tempão, quase um mês, morreu. Quando ele morreu, o Hitler mandou um puta exército para cá para achar esses caras que tinham feito o atentado. E esses caras se escondem aqui, nessa cripta. Então são 5 mil homens do exército alemão procurando por eles durante 2 meses. Até que alguém deu com a língua nos dentes, contou que eles estavam escondidos aqui. E aí lá fora na igreja você vê os buracos de bala, porque eles montaram um cerco aqui para matar esses caras, né? Que eram os tchecos que tinham feito o atentado. Eles revidaram daqui de dentro para fora, mas guardaram uma bala para cada um, porque eles sabiam que eles não iam sair vivos. Então, quando eles perceberam que eles iam morrer, todos eles se mataram aqui. E eles são considerados heróis nacionais. Porque ele exterminou o amigo do Hitler. Exato. Vamos! República Tcheca é o lugar de nascimento da cerveja, velho. Se liga aí. Saúde! A República Tcheca é o lugar onde mais se bebe cerveja per capita no planeta. Mas isso não é à toa, tem uma explicação. A cerveja, como a gente conhece hoje, nasceu aqui. Antes de existir a República Tcheca, aqui era a Boêmia, foi aqui na região da Boêmia que se pensou pela primeira vez em se somar o lúpulo à cevada fermentada, que era a cerveja até então. Cerveja mesmo, fermentação de malte e cevada, existe desde a época dos egípcios, mas foi aqui, na região de Pilsner, onde eles usaram uma água muito pura e mesclaram o lúpulo pela primeira vez. E a cerveja original é então dessa região de Pilsner, que é aqui na República Tcheca. O que mais você aprendeu, Bê? O que mais? Eu aprendi que a água de Pilsen é diferente. Ela é mineralizada diferente, ela é mais doce. Por isso que eles fizeram ela aqui
O que mais? Descobrir a diferença das espumas. A gente pode ter um pouquinho de espuma, metade do copo espuma ou então todo espuma, que é para você degustar a espuma da cerveja. A segunda você toma moderadamente, você tem que tomar antes da espuma acabar. Aí você toma tudo rápido e um pouquinho só de cerveja no fundo. Só que aqui eles servem nos bares a primeira forma tradicional, que é 2 dedinhos de espuma e um pouquinho de ar para conservar a cerveja gelada. Boa, então essa cerveja que foi criada aqui na República Tcheca, ela foi criada no século IX, velho. Ou seja, desde 800 e alguma coisa, existe essa cerveja como a gente bebe hoje. Com lúpulo, malte, cevada e água, que é o necessário para ser chamado de cerveja. Eles criaram até uma denominação de origem controlada e durante algum tempo conseguiram manter essa região como a única região responsável pela produção de cerveja no mundo. Mas é óbvio, a cerveja virou algo super popular e hoje você encontra cerveja em qualquer lugar. E teve a revolução da cerveja. Que aí a galera começou a fazer cerveja em outros lugares e o pessoal daqui da República Tcheca falou, não, aí não é cerveja, cerveja é nossa. É a mesma coisa que a galera da champanhe. Champanhe é só o que é produzido na região de Champanhe. Então, se a cerveja fosse ter uma denominação controlada, seria aqui na República Tcheca. Adorei o tour da Pilsen Urquell. Muito legal. E aí termina e você ganha 2 caneconas dessa. E amanhã é maratona. Já é o quê? A 4ª caneca dessa que a gente toma hoje. Vai, vamos. Tudo bem. Tá tudo bem. Saúde. Vamos atravessar o rio mais uma vez. A 3ª vez hoje, só que dessa vez passando na frente da casa que dança, The Dancing House, a casa dançante. Se liga! Estamos correndo a maratona e é óbvio, a gente está passando aqui na frente do prédio dançante, cara. Este prédio que contrasta completamente com a arquitetura aqui de Praga é um prédio de 1998, desenhado pelo arquiteto canadense Frank Gehry, que é o mesmo cara que desenhou o Guggenheim. Agora, tem uma história desse prédio que é muito louca e você provavelmente não sabe. Bom, o presidente da República Tcheca, o primeiro presidente da República Tcheca, depois da Revolução de Veludo, que é a separação, né, do leste europeu do poderio soviético, que aconteceu em 1989, o primeiro presidente, que é o Václav Havel, ele foi presidente por 13 anos e ele morava neste prédio, este aqui, tá? Muito bem, aqui do lado, onde é o prédio dançante, não existia nada, era um lugar abandonado. Por quê? Porque em 1945, mais precisamente no dia 14 de fevereiro, a Força Aérea Aliada que atacou Dresden deixou cair aqui em Praga 2 bombas sem querer. Uma delas atingiu uma igreja na parte de trás do bairro e a outra delas atingiu o prédio que ficava nessa esquina. Então, de 1945 até 1993, este lugar virou um lugar que não tinha nada, só destroços de que um dia tinha sido um prédio. E o Havel decidiu então, não, vamos construir um prédio novo como celebração deste novo momento que o país está vivendo. E aí ele decidiu contratar o Frank Gehry para desenhar este novo prédio. A Casa Dançante é inspirada nas danças de Fred Astaire e Ginger Rogers. Você pode ver aqui essa parte, é o vestido da Ginger Rogers e ela está sendo abraçada aqui na cintura pelo Fred Astaire, os dois, um dos casais mais importantes de Hollywood quando o assunto eram os filmes com dança. Coisa mais linda. Este é o prédio dançante, nós estamos passando aqui. Vamos! Quilômetro 33. Morri, mas passo bem. Ponte Carlos, de novo. Agora a gente vai passar do outro lado da ponte. A ponte conecta a Cidade Velha ao Castelo de Praga, que não é um castelo de verdade, mas é considerado o maior castelo do mundo. Se liga. Muito bem, ó, velho, se você vem aqui, você
tem que vir no Castelo de Praga. Porque fica no alto da colina e você vê de toda a cidade e é o ponto onde nasceu a cidade de Praga. Quando o Carlos vem pra cá, este castelo já existia, porque aqui era uma fortaleza que fazia todo o controle das embarcações que chegavam pelo rio Moldava. A gente tá em cima da colina com o rio lá embaixo, certo? Beleza, aí o Carlos vem, ele mora aqui no castelo, tá? A mãe dele morre, ele enterra a mãe na Cidade Velha. Eram cidades diferentes, o castelo de um lado do rio era uma cidade, do outro lado do rio era outra cidade. Ele une as duas cidades pela Ponte Carlos, né, que conecta os aposentos reais, o castelo onde o rei vivia, à cidade onde as pessoas viviam e onde a mãe dele estava enterrada. Dá início à construção da Catedral de São Vito, que é a maior igreja da República Tcheca, que eu vou te mostrar daqui a pouco. E todo esse complexo aqui é considerado o maior castelo da Europa, está no Guinness. Não é um castelo especificamente, não é tipo, não tem um fosso, não é um prédio só, é um complexo com vários palácios e que somados em área, são 75 mil metros quadrados, formam o maior castelo do mundo pelo Guinness. Muito bem, agora tudo isso que você está vendo assim, ó, nessa cara renascentista, que são palácios que foram reconstruídos no século XVIII, isso não era assim lá no começo, quando o Carlos veio para cá, era época medieval, era pedra com óleo de baleia, saca? O que acontece? Quando acaba o Sacro Império Romano Germânico, Praga cai nas mãos do Império Austro-Húngaro, a família Habsburgo, que também tem ramificações no Brasil. Não sei se você sabe, mas a esposa de Dom Pedro II era Habsburgo também. Você sabia disso? Não, isso é novidade. O que acontece? Quando os Habsburgo tomam conta de Praga, a Maria Teresa, que era a imperatriz, decide reformar o Castelo de Praga e ela faz tudo de novo, velho. Bota no chão e faz novo. Então tudo isso que você vai ver agora já é do século XVIII, entendeu? É novo, tudo novo, né? É novo, tem 300 anos. Só a igreja que é mais antiga. A igreja tem 1000 anos. Vai, primeiro me diz. Acho que o pão é mais gostoso. Dá uma colher aqui. Puta, era uma pomba. Não, era água. Olha lá a pomba lá. Mas era água que pingou em mim aqui. Ela fez xixi. Deixa eu ver em você. Onde pingou? Aqui, ó. É água. Boa, o negócio é o seguinte. Você vai chegar aqui em Praga e aí você vai ver um monte de... Esses negócios, ó. Mostra o cone aí, baby. Você vai ver na rua um monte de gente vendendo esse cone aqui, ó. Isso é um cone feito de massa com farinha de trigo e açúcar. É um pão doce. Um pão doce, chama Trednik. E aí você pode colocar dentro chantilly, frutas, etc. A gente pegou aqui com um sorvete, que é tipo um sorvete daqueles... De máquina. De máquina, exatamente, aqueles soft ice cream. E esse aqui só tinha sabor de baunilha, mas pode pegar de chocolate, de pistache, etc. O Trednik é tipo todo mundo na rua você vê comendo essa parada. Então aí você pensa, porra, o Trednik é um negócio assim típico da República Tcheca e de Praga. Só que não. Qual que é a história? 20 anos atrás não tinha nenhum vendedor de Trednik aqui em Praga. Essa sobremesa foi criada na Hungria, em Budapeste. E aí um cara húngaro veio pra cá, montou sua barraquinha de Trednik, que nada mais é do que água, farinha e açúcar, né, cara? Então é um negócio super rentável. Você faz e vende, aqui custou 150, né? 150 coroas, que dá mais ou menos 7 dólares. Não é barato. Com sorvete dentro. Então em cada esquina você vai ver alguém vendendo Trednik. Todo mundo que vem pra cá acaba comprando, achando que estou tomando a sobremesa típica da República Tcheca, quando na verdade não. É húngara. E aí eu dei uma mordida, ó. É um pão doce, crocante. Bom pra caramba. O sorvete é ok.
Mas o conjunto é legal. Deixa eu dar um mordes aí. Ali, ó. O conjunto é bom. O conjunto é legal. Trednick. Super famoso aqui, super. Vamos. Acabei de passar aqui a placa do 37. O sol também estalou. Vamos nessa, tá acabando. Bom, o termo primavera, quando não está conectado à estação do ano, quer dizer uma ruptura com o sistema, o desabrochar de novas ideias. Recentemente, você lembra da Primavera Árabe? Foi um momento em que os países árabes, primeiro o Egito, romperam com os governos ditatoriais. Toda vez que esse termo conecta-se de forma social, primavera, é uma mudança, é uma ruptura. Mas você sabe onde ele nasceu? A primeira primavera foi a de Praga. Você deve ter ouvido falar em algum momento na sua vida sobre algo que aconteceu aqui que se chama Primavera de Praga. Boa, essa aqui é a Praça Venceslau. Esse cara aqui é o Venceslau, que era o filho do Carlos IV, lá da Idade Média. Mas a Primavera de Praga é algo muito mais recente. Aconteceu em 1968, ou seja, no século passado. Desde 1953, a República Tcheca fez parte do Pacto de Varsóvia, que nada mais era do que os países do leste europeu que, compactados, faziam existir algo que se chamava União Soviética. Se você tem mais de 40 anos, como eu, você lembra da União Soviética, que existiu até 1989. Era uma união que era regida pelo Partido Comunista lá em Moscou. Em alguns países, o comunismo foi muito mais duro e severo. Aqui na República Tcheca, na Hungria e talvez em alguns países aqui da divisa com o mundo ocidental, o comunismo se colocava de uma maneira um pouco mais branda, mas isso não quer dizer que ele não era uma ditadura. Era. Todos os presidentes da Tchecoslováquia seguiam à risca a cartilha que era ditada por Moscou. Até que em 1968 subiu ao poder, aqui, apoiado pelo Partido Comunista, Alexander Dubček. Em janeiro de 68, ele propôs uma nova maneira de governar, com aberturas e mudanças na Constituição do país, que incluíam a liberdade de imprensa, o fim da censura e a abertura para a participação de novos partidos, que não fossem o Partido Comunista. Se você pega uma população que está ali oprimida com 20 anos de comunismo, todo mundo gostou da ideia. Né, Nina? Todo mundo gostou da ideia. Só quem não gostou da ideia foi a União Soviética. E o Dubček, em agosto de 1968, acordou com esta praça aqui, a Praça Venceslau, cheia, repleta de tanques soviéticos que chegaram aqui para depor esse cara do poder. Então o Dubček foi levado para Moscou, sentou na cadeira do premier russo e aprendeu que não se pode mexer na lei de um país que está regido pelo comunismo soviético. A população, que era a favor das ideias de Dubček, foi para as ruas e cerca de 500 tchecos morreram. E toda essa revolução e mudança política proposta por Dubček foi por água abaixo. Os russos retomaram o poder, acabaram com a abertura e voltaram
com a cortina de ferro para a Tchecoslováquia. Mas esse fenômeno ficou conhecido por ser a primeira e única revolta de um dos países da cortina de ferro contra a supremacia soviética, que só acabaria em 1989 com a queda do Muro de Berlim. Existem muitas fotos e imagens dessa invasão russa em 1968 e todas elas aconteceram aqui, nesse lugar, na Praça Venceslau. Vamos! Quilômetro 40, terminando a prova. Vou me despedir por aqui. Cara, que prova, velho. Que prova linda. Obrigado, pessoal da Run Check, que me convidou para fazer essa prova. Entrou na minha lista das top 5 provas mais bonitas do planeta, cara. É um museu a céu aberto. É uma esquina mais linda que a outra. É maravilhosa. A galera é animada. Põe na sua lista Praga, porque é perfeita essa prova. No mais, tô satisfeito. São 2 maratonas em 7 dias. Fazia tempo que eu não fazia isso. O asfalto me maltrata muito ultimamente, mas eu tô entregando ainda. Não como eu entregava antes. A idade bate. Mas tá bom, tô feliz. Cara, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal, ative as notificações. A gente se vê na semana que vem. Abraço pra você, até lá. Tchau.